E aí, gente, tudo bom? É, Passando aqui para falar um pouquinho a respeito do livro Mapas do Sentido, do Jordan Peterson. Esse livro é fantástico, né? Eu já falei um pouco a respeito disso em outro vídeo, mas eu comecei a ler ele e, assim, ele tem uma quantidade de informações a respeito da sua psique mesmo, né? Do seu interior, que é uma coisa absurda, né? Ele coloca ali uma série de situações diferentes e ele pega exemplos da mitologia, da literatura, da arte ali de uma maneira geral. Ele pega esse exemplo, inclusive ele pega não só da literatura clássica, né, mas também da literatura moderna, como por exemplo Harry Potter, e ele vai mostrando como é que a tua mente funciona a partir desses contos, né? Então, por exemplo, ele fala sobre a história do cavaleiro, certo? De armadura dourada, que tem armadura brilhante, que diga, que está sobre um cavalo e que tem que ir para um castelo para salvar uma donzela que está sendo guardada por um dragão, e acontece que nesse castelo também tem um tesouro, né? E aí ele sempre fala dessa associação do dragão ou de algum réptil, né? De um dragão, de uma serpente, com a ideia da donzela, certo? E com a ideia do tesouro, né? Então ele vai falar daquele o Hobbit, que o cara sai lá da sua paz, que ele está vivendo numa cidade, e ele sai da cidade e vai se aventurar, e aí ele dá, né, ele acaba numa caverna com um dragão, e que esse dragão está montado em cima de um tesouro, né? E aí ele fala sobre o Harry Potter, que também tem um episódio lá, né, em um dos livros, um dos volumes, que ele tem que ir lá pro subsolo, e lá embaixo, né, o dragão inclusive está numa caverna lá no Hobbit. E aí lá embaixo ele dá de cara com a serpente, que por acaso raptou uma donzela, né, raptou a namoradinha dele lá. E aí, para resgatar ela, ele tem que enfrentar essa serpente. E aí tem até uma fênix nesse volume, que Dumbledore, que é uma espécie de pai guardião, certo? Envia para ele. E aí essa fênix, ele é atingido, né, pela serpente, o Harry Potter. E aí essa fênix dá um jeito de fazer ele ressuscitar e vencer a serpente. E aí você vê uma quantidade absurda de histórias contando esse mesmo conto, né? De você encarar o réptil, encarar ali aquele perigo, encarar aquela ameaça e você ser transformado por ela. Então você renasceu, você enfrentou ali aquela ameaça, mas agora por dentro você não é mais o mesmo, certo? Por dentro você morreu e você ressuscitou. Você é uma pessoa diferente. E é por ser uma pessoa diferente que você tem acesso. Você tem acesso à donzela, você tem acesso ao tesouro. Porque você se deixou transformar para conseguir vencer. E aí essa história é contada de novo e de novo, né? Tem a própria morte e ressurreição do próprio Jesus Cristo, que Peterson coloca até como uma espécie de representação máxima do seu eu, certo? Então, assim, quando você consegue alcançar um nível ali elevado, você faz a mesma coisa, tá? Você, Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não quero entrar aqui, eu não quero entrar na caverna do dragão. Eu não quero, eu não quero ter que enfrentar a serpente. Mas aí você não corre, tá? Porque você tem que vencer.
Você encara. E aí quando você encara aquele desconhecido, aquele caos, e você consegue vencer o caos, você consegue dar ordem ao caos, você se muda por dentro. Você evolui, você amadurece. Então essa é uma história muito recorrente aí na literatura universal. E é por isso que eu digo que esse livro aí, Mapas do Sentido, do Jordan Peterson, ele não fala só disso, tá? Ele fala de muita coisa. Socialmente também, a mulher é um símbolo do caos porque os hormônios estão mudando dentro dela o tempo inteiro, certo? E o homem é um símbolo da ordem porque os hormônios não estão mudando a cada segundo. Então o cara consegue ter uma linha racional, ele consegue ter uma ordem. Então, socialmente também existe essa divisão aí, né? Da mulher como caos e o homem como a ordem. É claro que a gente tem um homem e a mulher dentro de si, né? A gente é sempre filho de um homem e de uma mulher. Então é interessante como o cérebro é inclusive dividido em dois, né? Um mais caótico e o outro mais racional. É interessante também o seguinte, que quando você olha para a natureza, né, para o mundo, de uma maneira geral, você vê ali a natureza, a zona rural, como caos, certo? E a cidade como a ordem. E existe uma divisão ali entre elas, certo? Existe uma linha divisória. Então, assim, ele vai falando sobre esses pequenos significados e ele coloca basicamente como o seguinte: a ordem, ela pode existir dentro da mulher, o caos pode existir dentro do homem. Eles são símbolos vivos, né? O homem e a mulher. Mas veja, o homem seria um símbolo da consciência e a mulher seria o símbolo do inconsciente. Só que aí, cadê o tesouro da história? Tá? Cadê a donzela, o prêmio? O prêmio está exatamente no inconsciente, está exatamente no caos, está exatamente na natureza, está exatamente na mulher. Tá? No caso da mulher, é o prêmio da vida, né? De gerar a vida. É o tesouro, né? Então, assim, Peterson coloca o caos como um símbolo do inconsciente, tá? Ele é muito rico ali em motivação, em te dar energia para seguir, tá? Só que a ordem, ela dá uma direção. Então você usa essa energia de uma maneira inteligente, tá? Você não está dando tiro no escuro, você está acertando o alvo. Você tem o poder, você tem a força, você tem a energia, mas quando você une os dois mundos, quando você une o caos e a ordem, você consegue unir essa força, tá? Pegar essa força e colocar uma direção nela. E aí você consegue um poder absurdo sobre a realidade, que muitas vezes se traduz em riqueza mesmo real, né? Em riqueza em termos de dinheiro mesmo, tá? Em tesouro nesse sentido, tá? Então, assim, esse trabalho do Peterson, esse Mapas do Sentido, eu vejo como um livro mais importante, especialmente aí para quem está começando, tá dentro do mundo da literatura, da cultura, do que o próprio Código dos Códigos do Frye, né, do Northrop Frye. Porque o Northrop Frye ele fala também sobre muita coisa importante, mas ele fala muito sobre o texto, tá? Sobre a estrutura do texto e assim por diante. O Peterson vai direto aí no teu cotidiano, né, no teu dia a dia. Então ele acaba trazendo uma linguagem bem simples nesse sentido, tá? Então esse foi meu comentário sobre o livro Mapas do Sentido. Eu vou trazer aqui depois, eu vou fazer um trabalho um pouco mais aprofundado desse livro,
quando eu terminar de ler por completo. E eu vou fazer depois um apanhado de temas aqui para trazer talvez até uma lista desses temas e a gente falando de um por um aqui, dos exemplos que ele usou e assim por diante. Mas digo, olha, esse livro é uma mina de ouro, tá? Mina de ouro para você entender você mesmo, para você entender o seu dia a dia, para você entender as pessoas ao seu redor. Então esse livro é uma espécie de espécie de sol, assim, sabe? Você consegue enxergar tudo depois de ler ele, tá? Então, recomendo demais. Procurem, leiam esse livro do Peterson. E eu vou trazer aqui no canal uma espécie de capítulo a capítulo, só que eu não vou trazer por capítulos, eu vou trazer por temas, tá? A respeito desse livro. Então já se inscreve aí para não perder os novos vídeos e a gente vai se falando aí a respeito de cultura, ok? Eu tô para abrir também, que é muita coisa, né, para fazer. Mas eu tô para abrir também redes sociais, né, associadas ao canal. Eu já tenho um blog também, só que eu não tô alimentando. É uma questão de caos mesmo, né? Eu ainda não coloquei ordem nisso aqui. Mas eu vou fazer inclusive uma lista aí talvez tenha até aplicativos para isso, de compartilhamento, né? Para compartilhar em todas as redes sociais esses vídeos que eu estou fazendo aqui. Fazer página específica do canal no Facebook, no Instagram e assim por diante. Certo? Mas não deixem de ler esse livro do Jordan Peterson, Mapas do Sentido. Ele é fundamental, tá? Culturalmente falando. Ok? Um abraço.